Então, bom dia, pessoal. Mas daí Não precisa. é problema do cameraman daí. Não precisa. Minha ideia era ficar vindo até aqui e apertando toda vez que tivesse que passar. Tá. A ideia dessa apresentação vai ser falar um pouco de Reactive Programming, um use case de um projetinho pessoal que eu estava fazendo usando a Unity 3D. Acho que um pessoal aí já deve conhecer, que é uma engine para fazer aplicações 3D, jogos e tal. Só para dar um pouquinho do porquê que surgiu a ideia de fazer essa apresentação, no Meetup de .NET, que o Fabrício estava organizando aí, mais um pessoal, teve algumas edições aqui na CWI até, um cara veio falar sobre programação reativa que eu nunca tinha ouvido falar até então, e aí o cara ia mostrando assim, mostrou alguns exemplos, mostrou por que é interessante e tal, achei bem bacana. E ele tinha dado a ideia de, no momento que alguém usasse algum conceito das coisas que ele apresentou, fizesse uma apresentação e levasse para o Meetup. Então eu fiz essa aí depois no Meetup lá, e aí achei interessante que era legal compartilhar com vocês também. Então, o primeiro slide aqui é uma definição, né? Sobre o que é programação reativa. Se o cara vai lá no Google e joga o que é programação reativa, o negócio vai abrir um monte de definição diferente, um monte de definição complicada. A primeira pergunta lá que tem no Stack Overflow sobre o que é programação reativa, tem uma resposta que dá rolagem na barrinha lá do lado, e muito complicado, e um dos comentários mais votados na resposta lá é um cara falando tipo, achei muito legal essa tua resposta aí, muito técnica, muito interessante, mas não consegui entender nada que tu falou, porque e aí o cara inclusive diz, eu tenho até mestrado em ciência da computação, não sei o que, eu não consegui entender, porque o pessoal geralmente dá respostas muito difíceis, né? Então eu peguei uma definição que eu achei num repositório do GitHub lá, de um cara explicando um pouco sobre programação reativa, simplificando em uma frase, né, que é programação com strings assíncronas de dados. Daí o que a gente pode pensar em strings assíncronas de dados? Ações numa user interface, por exemplo, quando o cara vai lá e ele aperta um botão e dispara um evento de keydown, mexe o mouse e dispara um evento de mouse move, botão up. Isso aí são tudo coisas que a gente já conhece, trabalha diariamente, né? Só que geralmente como é que a gente faz isso aqui? Ou vai ter no C# lá, o cara vai botar o mais igual, vai criar um event handler lá, que vai executar aquele método toda vez que acontecer esse evento, ou em JavaScript tu bota um callback para determinada ação, e isso tudo de certa forma é reativo, porque o teu código ele vai ser chamado de maneira reativa, né? Tu não sabe quando o usuário vai clicar o botão, tu sabe quando ele clica, executa um callback. Outros exemplos aqui de programação reativa seria o retorno de chamada de API, quando o cara bota um callback no Ajax lá, um push de uma notificação no SignalR, também é um exemplo legal, porque tu não sabe quando o servidor vai te enviar uma informação, mas quando ele te envia, tu tem um callback esperando para tratar isso aí. E eventos em geral, dá para pensar em programação reativa com eventos em geral, como eventos em geral. E aqui eu vou falar do ReactiveX, então vou passar o slide agora. O que é esse cara aqui? Para a gente não ficar programando usando callbacks, que muitas vezes acaba até ficando um código um pouco confuso e com muita volta lá, bota callback, tira callback, uma hora o cara está clicando no botão, usa tal método, depois tem que mudar. Com 3 callback encadeados no lixo. Aqueles Ajax que o cara começa a encadear callback dentro de callback, para evitar... Oi? Callback real. Callback real, para evitar esse tipo de problema, então, existem as Reactive Extensions, essa frase que no marqueteiro eu peguei lá do site dos caras, que é o Observer Pattern Done Right. Então eles dizem que é uma combinação das melhores ideias do Observer Pattern, Iterator Pattern e Functional Programming. Então eles botam uma frase bem para vender o peixe mesmo. Esse cara, as Reactive Extensions ali, ele não é uma implementação única, ele é como se fosse um standard. Existem, até acho que no próximo slide eu falo um pouco,
mas existem implementações das Reactive Extensions para .NET, Java, Scala, F#, JavaScript. Inclusive o Angular 2 usa a implementação de JavaScript das Reactive Extensions lá. E o que esse standard proporciona, né? Métodos para criação, combinação, filtragem e outros tipos de operações sobre strings de dados. Ele fornece uma API para te trabalhar de maneira mais intuitiva com eventos, sem precisar de tanto callback e evitando problema de callback hell, esse tipo de coisa. Para começar, eu tinha feito um exemplo bem simples aqui, de um códigozinho em C#, usando as Reactive Extensions para mostrar como ele fica parecido com o que a gente já conhece. E aí eu ia fazer um análogo mostrando a diferença, mas para apresentar hoje aqui para vocês, então eu fiz uma aplicaçãozinha mais detalhada. Tá bom de ver, eu acho, né? Não sei quem tá mais aí atrás. Tá, então o que é legal da gente ver aqui, ó. Eu peguei, criei uma lista com 3 valores aqui e vou fazer um código semelhante usando o link, que todo mundo conhece, e usando as Reactive Extensions. Se a gente for olhar aqui o primeiro exemplo de link, esses nomes aqui são sempre uma boa prática, ó, eu recomendo. O que eu estou fazendo com o link aqui? Eu pego aquela lista lá, eu pego depois e faço as seguintes operações sobre ela, né? Eu vou pegar... Tem como aumentar um pouco ele? Tem. Acho que eu não estou aumentando, né? Estou rolando. Aumentou. Opa, aumentei até demais. Espera aí. Agora ficou legal. Beleza. O que esse exemplinho aqui ele vai fazer? Ele vai pegar... Primeiro eu só estou dando um print select, não está fazendo nada, né? Estou pegando o número e estou logando ele lá no console e retornando. Eu vou fazer um select para pegar cada um desses números e colocar ele ao quadrado. Vou pegar só os que o número ao quadrado é maior que 100 e vou imprimir no console lá. Um código que não serve para nada aqui, né? Só para demonstração. E depois, no final disso, eu adiciono um cara na lista. Como a maioria de vocês deve saber, eu adicionar o cara na lista aqui não vai acontecer nada. Só adicionei um cara qualquer na lista. E vou, enfim, continuar a execução aqui, por exemplo, com as Reactive Extensions. E aqui, se vocês forem olhar, acho que agora eu vou ter que tirar um pouco o zoom para mostrar lado a lado, para ver como é semelhante. Na verdade, melhor ainda. Tá. Abrindo o exemplo com as Reactive Extensions, então, ao lado do link, o que dá para reparar de semelhante aqui? O select, ele é igual. Todo esse código é igual com diferença desse subscribe aqui, que aqui no final eu dou um for each, imprimo, e esse subscribe eu vou imprimir cada um dos números também. Qual é que é a principal diferença desses dois caras aqui, ó? Nesse exemplo aqui, eu adicionei um número 12 no final da minha lista, depois que eu fiz o for each lá, e não vai acontecer nada, porque eu fiz um for each, imprimi todo mundo que estava na minha lista, adicionei um cara na lista. Aí nesse cara aqui vai acontecer uma coisa muito interessante, que vai ser esse número 12, ele vai executar novamente esse subscribe aqui. Porque qual é que é a diferença? O observer, o que ele faz? Ele vai ficar observando, sempre que mudar alguma coisa no meu input lá, for disparado um evento, toda essa sequência de código aqui vai funcionar. Então, para cada um daqueles números da minha lista lá, ele vai executar esse select, vai botar ao quadrado, vai filtrar os números maiores que 100, vai imprimir no console. No momento que um outro evento for emitido, ou adicionei um novo item na minha lista, nesse exemplo aqui, todo esse código vai executar de novo. Não é o subscribe que faz isso, é o to replace object, que deixa o objeto pronto para acionar um evento. Esse cara aqui eu fiz só para ficar semelhante lá com outro cara.
Mas a ideia é que aqui eu estou criando um observable que vai emitir todos os itens daquela minha lista lá. Executando o código depois vai ficar mais simples de ver se eu mostrar o output para vocês. Comparando os dois caras. Peraí, vou fazer diferente. Estou invadindo aqui a rede da CWI, então. Olha só. O exemplo com o link, então, tinha 4 itens na minha lista, que era o 1, o 3, o 11 e o 55 lá. O que aconteceu, então? Cada um dos números que ele filtrou aqui, ele mostrou o resultado ao quadrado, que ele só printava no console UAL os números que o quadrado fosse maior que 100. 11 ao quadrado é maior que 100, ele imprimiu. 55 ao quadrado é maior que 100, ele imprimiu. No exemplo com as Reactive Extensions, que era praticamente igual ao código ali, né? Tinha aquela diferença que nos dois códigos eu adicionava o 12 no final. Obviamente aqui não aconteceu nada, porque eu já tinha feito for each na minha lista. Nesse outro exemplo aqui, ele vai imprimir também o quadrado do cara lá, que é 144. A ideia desse primeiro exemplo aqui era só mostrar mesmo como as duas APIs são semelhantes. Os dois usam select, where, e todos os métodos são muito parecidos. A vantagem real agora a gente vai ver nos próximos exemplos, porque aqui é um exemplo tosco, né? Eu peguei uma lista, que eu já tinha os valores lá, e ficava só usando os itens da lista simulando eventos. Com eventos de verdade, a gente começa a ver vantagem, que é o que eu vou mostrar aqui nos próximos slides. Naquele exemplo das Reactive Extensions ali é tudo extensão dos observables lá. Então, apesar dos métodos serem igual, né, não é o link. Eles já deixam o nome parecido para ficar, para quem já conhece link, o cara já vai conseguir trabalhar mais ou menos com a biblioteca Reactive Extensions também. Eu só vou falar um pouco das outras coisas que estavam envolvidas lá no projetinho de exemplo, né, que é a Unity. Acho que tem um pessoal aqui que eu sei que já conhece, o William eu sei que conhece, que é uma engine para desenvolvimento de aplicações 3D. Peguei esse dado aqui no site dos caras, que 5 bilhões de downloads de jogos desenvolvidos em 2016. Deve ser porque ela é gratuita e tem um monte de jogo tosco também, né? Mas utiliza C# para desenvolvimento. Então, se alguém tiver interesse e já sabe C#, já está com tudo que precisa para trabalhar. Quanto tu ganhou nessa propaganda aí? Sou patrocinado. Inclusive minha camisa aqui. E o outro cara é as Reactive Extensions para Unity. Que nem eu falei que tem implementação para .NET, JavaScript, Scala, tem para Unity também. Agora os exemplos. Aqui que eu acho que vai começar a ficar mais claro quais são as vantagens. Esse fade out aqui, esse vídeo aqui ele ficou meio travado, tá? Mas é só para mostrar o que o código está fazendo. Ele não roda travado assim. É um fade out. Vai ficar sumindo até desaparecer o meu objetinho ali. Bem simples. Um código bem tosco. Esse aqui, então eu vou mostrar, na verdade, agora os exemplos antes de usar as Reactive Extensions e depois, para mostrar as vantagens, né? Esse cara aqui, ele vai ser, só para explicar um pouquinho do código antes, isso aqui era o construtor lá da aplicação. Esse método update que ele diz que tem nenhuma referência, mas esse aqui é um método que é executado a cada frame do jogo lá. Então, tipo, quando o joguinho roda 60 frames por segundo, quer dizer que ele executou esse update 60 vezes para cada coisa que tem na tela. E esse método aqui, ele tem a finalidade só de, espera tanto tempo e depois continua a execução. Então, um código bem simples, o que está acontecendo aqui? No começo da execução no construtor, ele starta esse fade after ali. E o que esse método vai fazer? Vai esperar 5 segundos, ou o tempo que eu passar por parâmetro ali, e vai setar essa variável waiting para false. Essa variável ele fica testando aqui no update, se tá verdadeira, para executar o código que faz
ficar transparente. Porque o objetivo desse cara era, espera um pouco e começa a transparecer o objeto ali. Então começou a execução com esse cara com o valor de falso aqui, com o valor de true, e ele vai ficar caindo nesse if aqui, retornando, até o momento que, beleza, passou o tempo que eu estava esperando, seta para false e segue a execução. Um exemplo bem simples. E para mostrar agora a vantagem das Reactive Extensions, ele continua bem simples, mas tem um diferencial aqui. O que acontece? Aquele mesmo método lá, de esperar os 5 segundos, ele continua existindo aqui. Esse from coroutine aqui, ele vai executar esse cara e vai retornar, disparar um evento quando passarem os 5 segundos. Então, o que acontece nessa linha de código? Ele espera os 5 segundos lá, quando passarem 5 segundos, ele vai disparar um evento. Só no momento que ele disparar o evento, ele vai começar a executar aquele every update lá, que vai rodar a cada frame, e aí sim, aqui está o subscribe daquele exemplo anterior, ele vai começar a fazer aquela transparência no objeto. Qual é que é a principal vantagem aqui? É que ele não vai ficar rodando aquele update infinitamente, loucamente, até aquela variável ser setada para falso lá. Ele só começa a executar o update depois que esse cara aqui emitiu um evento de, beleza, esperei os 5 segundos, agora ele vai continuar com a execução normal. Diga. No caso do update daí, onde chega ele ocorre automático, ele vai executar de qualquer forma. É que esse cara aqui, essa biblioteca, tá vendo aquele every update lá? Os caras fizeram uma inteligência para que ele só chame o update para aquele objeto específico no momento que começar aquele observable lá. Ele tem um código louco por baixo que garante esse comportamento, sabe? Então eles separaram o comportamento do update depois da nada. Isso. Isso aqui, na verdade, ele chama o update quando a classe tem o método update, né? Nesse caso aqui, essa classe não tem. E quando tu usa aquele every update, ele faz um esquema por baixo lá, que garante que só executa o update quando começa aquele observable lá. Então, na verdade, ele só vai começar a disparar os updates depois que esse cara emitiu o evento de passou os 5 segundos. E que aconteceria se eu colocasse um update? Daí ele ia chamar 2 updates, porque o negócio controla por baixo lá. Esse exemplo aqui não fica tão claro, esse segundo é bem mais legal, tá? Qual é que é? Esse aqui é o melhor exemplo de todos, para vocês verem a vantagem do código. O que é esse cara aqui, então? Só para mostrar o comportamento que eu estava fazendo. O comportamento do código ali é clica em um lugar no planetinha, clica em um outro e debuga ali para mim qual é a menor distância entre os dois pontos, desenhando os triângulos ali. O comportamento que eu queria fazer é esse, então clica num lugar, clica no outro, executa o meu código lá que debuga e desenha as linhas. Como é que era esse código originalmente, então? Aqui, ó, no update normal lá, né? Quando o cara apertar o botão direito do mouse, fazer um overview bem por cima. Quando o cara apertar o botão de clique no mouse lá, ele vai ver se foi selecionado um triângulo do meu modelo 3D ali e vai botar numa lista. Depois que ele botar 2 caras na lista, ele vai desenhar o caminho entre os 2 triângulos lá. Então, toda vez o código adiciona um cara na lista, testa se tem 2 caras na lista, se tem 2 caras na lista, desenha as linhas lá e limpa a lista. Para ter esse controle, né, de eu quero sempre, só depois de 2 cliques, executar esse código. Com as Reactive Extensions, ele tem um método lá, que é esse buffer. E o que ele faz? Eu consigo dizer, depois que forem emitidos 3 eventos, emite um evento só, agrupando esses 3. Ou seja, no exemplo dos cliques, depois que forem clicadas, aqui eu vou fazer com 3 vezes para ficar legal com as minhas bolinhas aqui, mas depois que forem dados 3 cliques, ele vai disparar um evento com a posição dos 2 cliques que eu fiz ali. Como é que isso aqui ficou naquele código então, né? Diminuiu bastante a quantidade de código
E o que eu faço aqui é a cada update lá, mesma coisa, eu vejo se o cara apertou o botão de clique em um lugar. E eu vou chamar esse buffer aqui. O que vai acontecer? Foi dado um clique, ele vai executar aqui, vai ver se foi dado um clique, vai pegar a posição que o cara clicou e vai parar nesse buffer aqui. Não vai executar o meu subscribe, porque eu quero que seja depois de 2 cliques efetuados, né? Então esse código ele executa aqui, disparou um evento e vai parar no buffer aqui. No momento que o cara der outro clique, vai ser criado outro evento. Quando chegar nesse buffer aqui, vai ver, já tem 2 eventos, vai ser emitido um novo evento, que aí sim vai fazer aquele código para debugar. Que é o nodes que ele está mandando no subscribe. Em vez de eu ter que criar uma lista, bota os caras na lista, testa se tem 2 caras na lista, agora executa o meu código, limpa a lista, cara, eu vou segurar os eventos até o T2, e aí eu vou emitir um novo evento que vai me dizer, já chegou 2 caras na minha lista, executa o restante do meu código. Diminuiu bastante a quantidade de linhas ali, e pode aparecer num primeiro momento que dificultou talvez a leitura, mas esse cara aqui, depois que o cara vai se acostumando com a API, entendendo como é que funciona, é um cara que simplifica bastante, porque ele te evita de tu ter aquele monte de variávelzinha lá. Se vocês forem ver no primeiro exemplo, a gente matou aquela variávelzinha wait, que tinha uma variável wait, que startava com false, depois setava para true, e aí executava o cara. Não tinha mais isso, né? Ficou tudo nos meus observables ali. E aqui a gente matou aquela lista que existia lá para eu adicionar 2 caras, ver se tem 2, limpa e executa o meu código. Vai simplificando bastante nesse quesito de tu ter que ficar mantendo estado no teu programa. O último exemplo, então, era o seguinte. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho ali. Mas qual é que era o objetivo? Era fazer com que quando o cara estiver segurando Ctrl e apertar no lugar do planeta, ele bote uma porcaria em cima lá, uma árvore, uma casinha, qualquer coisa assim. Então, de novo, é um comportamento que envolve eventos de interação do usuário. O cara está segurando Ctrl. Se ele está segurando Ctrl e eu clicar com o botão direito, bota a coisinha no meu planetinha. Imagina como é... Esse cara aqui, eu já fiz ele, não tem um antes e um depois, porque eu já fiz direto com as Reactive Extensions, mas se a gente for imaginar como é que faria esse código aí, cara, eu ia ter que ter uma variávelzinha lá, tá segurando Ctrl, e aí toda vez que o cara apertasse a porcaria do Ctrl, eu ia setar o tá segurando Ctrl para true. Aí agora eu tenho que ter um outro callback lá para soltou o Ctrl. Soltou o Ctrl, seta a variávelzinha lá para tá segurando Ctrl false. E aí vai ter depois o callback do botãozinho do clique lá. If o cara tá apertando Ctrl, então tipo, um monte de controle daqueles enjoados de fazer, né? E como é que isso aí ficou então? Eu usei esse flat map aqui. Essa imagem aqui não dá para entender muito bem, mas a ideia fica um pouco complicado. Acho que mostrando o código fica mais simples. Boa. Não, é só essas 2 linhas aqui, ó, que tem o comportamento. O resto dá para distrair. Isso aqui é um observable que ele vai emitir um evento quando for apertada a tecla Ctrl. Então o cara apertou o Ctrl lá, disparou um evento. Depois que foi disparado esse evento, ele vai ficar só escutando eventos de o cara apertou no botão. Então se o cara segurou o Ctrl e apertar no botão, ele vai executar o meu código que bota daqui para baixo, só o código que bota o negócio no planeta lá. Isso aqui, essas 2 linhas, elas fazem todo aquele controle de bota uma variável para testar se apertou Ctrl, bota uma variável para testar se soltou Ctrl, bota um if para testar se tu está segurando Ctrl quando tu apertou. A gente diminuiu para 2 linhas de código aqui. Pode parecer difícil de ler, com certeza parece quando o cara não conhece ainda, né, as Reactive Extensions, mas quando tu te acostumar, tu vai ver, cara, tu simplificou, tu tirou muita complexidade de variável e coisinha de bota estado, tira estado em 2 linhas de código que fazem exatamente o mesmo comportamento, né. Esse aqui era o meu último exemplo, que eu fiz ele direto com as Reactive Extensions. Isso aqui é um assunto
que ele é meio pesado, sim. É só a ideia de mostrar, trazer para o pessoal, que quando o cara está desenvolvendo aplicações front-end, onde tem muita interação com o usuário, esquema de... um exemplo que se aplicaria legal era uma que a gente desenvolveu aqui, acho que o pessoal já deve ter visto, que tem o dashboardzinho lá e o cara clicava num nozinho, arrastava e ligava 2 itens, aquele sonar. Acho que o pessoal já deve conhecer. Era uma aplicação front-end ali cheia de interaçãozinha com o usuário, coisinha de atalhozinho e tal. E aquele código lá era bizarro, assim, cheio dos if de, cara, teste se o cara tá clicando nesse botão aqui agora, e aí bota a setinha lá, e se o cara soltou o botão, não bota mais, e o código ficou cheio de teste para te ver se tem botão apertado, se tem botão soltado, se tu clicou, se tu não clicou. E com as Reactive Extensions ali, naquele último exemplo, acho que fica claro da gente ver que, cara, aquilo ali simplificaria bastante nesse tipo de aplicação, né? Então a ideia aqui era mais para trazer esse conceito aí para o pessoal. Eu particularmente não conhecia. Depois que me apresentaram lá, eu dei uma olhada e comecei a dar uma estudada. Achei essa aplicação aqui. Achei já diversas outras. Inclusive uma curiosidade legal é que no F#, os eventos do .NET eles já são observables por padrão. Então, tipo, tu consegue usar todos esses métodos em F#. Os eventos do .NET, tu já sai usando a observable não sei o que lá, e o negócio já sai funcionando nativo. Não precisa fazer nenhuma mudança. Porque por ter esse approach funcional, as linguagens funcionais já implementam isso aí de largada. Assim, todas elas têm uma implementação para isso. Né? Basicamente é isso. Tomara que não tenha ficado muito confuso. Atropelado ficou, porque tem bastante coisa mesmo para mostrar, né? E só para mostrar então no final o que era o tal do joguinho lá, para vocês não acharem que eu fico fazendo uns planetinha por nenhum motivo aparente. Eu vou mostrar aqui. Isso. Mas agora eu já me aposentei dessa vida. Uma pergunta, cara. Tu comentou ali que, na verdade, a programação reativa é uma alternativa, né? Uma alternativa. Uma única forma de fazer. Sim. Tu chegou a medir, cara, tipo, performance, porque na questão dos observables, eles são caras que eles sempre estão vivos ali, né? Uhum. Então a memória, se tu não consegue controlar isso, ela vai pro saco rapidinho. Sim, ele tem uma inteligência bem legal de, tipo, naquele exemplo lá do... o cara tá segurando Ctrl e só quando ele estiver segurando Ctrl ele vai começar a escutar só clique do mouse. Cara, ele é legal que quando tu começa a encadear aqueles caras naquela corrente de encadeamento, ele já sabe que, cara, no momento que eu só quero estudar agora, que eu só quero escutar o clique do mouse, ele já mata todos os outros observables, ele dá um dispose lá, e tudo aquilo é coletado e já era, entendeu? Ele começa a escutar só daquele ponto para baixo. Então ele tem uma inteligência ali de gerenciamento de memória, mas sim, ele é mais pesado do que tu simplesmente ter um monte de callback no teu código lá, a custo em troca de tu ter um código mais simples de ler ali, né? Eu não acho que seja muito mais pesado, porque até na apresentação que o cara fez no Meetup lá, que ele mostrou, ele falou, aqui eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de código em produção. E como é que o cara usou isso aí? Ele tinha um código lá que ficava recebendo pacote TCP, e ele tinha que justamente bufferizar esses pacotes TCP, usando aquele buffer ali, e depois que tivesse recebido, sei lá, quantos pacotes, ele pegava e fazia um parse disso com o objeto .NET, fazia alguma outra coisa lá. Então imagina, nível de rede, pacote TCP, o cara usou e falou que estava funcionando, que é um negócio que é pesadíssimo. Ele falou que recebia não sei quantas requisições por segundo e não teve problema, sabe? Então com certeza tem uma perda de performance, mas não deve ser nada gritante, assim, nada impactante, né? Peraí que eu vou mostrar aqui. Peraí que tem que ter o som.
Então, ficou meio feio aqui, tá? Ele não é tão feio assim. Mas qual é que é a moral? É que tu sai exterminando as pessoinhas enquanto elas correm pra tentar se... Pessoinhas me exterminando. Vou pegar essa frase. Enquanto elas correm pra se salvar. Se elas chegarem naquele negócio preto ali, ó, aí elas estão salvas e vai incrementar lá o contador das pessoinhas que se salvaram. E eu tenho que impedir que elas se salvem matando elas. Se eu matar todo mundo, eu ganho. É isso que tu faz nas horas vagas. É isso que eu faço nas horas vagas. Fez um GTA alternativo. Isso. É, daí, isso aí, só. Fez um GTA intergaláctico. Destroy all Earthlings. E é isso aí, pessoal. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Uma questão, na verdade, é um comentário. Na tua pesquisa, tu chegou a ver de quando é a implementação do .NET? Cara, pelo que eu me lembro, isso aí surgiu primeiro no .NET. A ideia das React Extensions e tal. Só que se popularizou no Java com o Netflix lá. Que os caras fizeram implementação para Java, Netflix, e aí o negócio bombou na comunidade de Java, e aí se espalhou e voltou a ser popular no .NET. Até, se eu não me engano, da história disso aí, era que o cara que trabalhava na Microsoft lá, ele queria que a implementação de eventos do .NET fosse só com observables, e não tivesse esse negócio de tu registrar callback na mão, não sei o quê, mas daí por algum motivo não curtiram a ideia, só que aí depois que bombou no Java, daí voltou. Mas é uma implementação bem antiga. É mais ou menos ali por 2012, eu acho. Pois é, eu tô vendo bastante coisa na internet de 2013. É bem antigo, só. Assim, que eu saiba, é antiguinho, assim, já tem bastante tempo. Só que bombou agora mesmo. Com o lance do Java Netflix. Com o negócio do Netflix, eles pegaram o que eles viram lá, copiaram para o Java, o próprio Netflix participou bastante do projeto. Os caras implementaram lá, modificaram a VM para conseguir rodar isso daí, e daí o bagulho bombou. Uhum. Plus que o Facebook foi lá e botou o nome de React na biblioteca deles, daí React aumentou um monte a pesquisa e tu acaba caindo nessas coisas. Assim. Sim, o nome ficou... Eu não sei se tem alguma relação, até acredito que tenha, porque pelo que eu vi, a ideia do React, eu nunca usei, não sei como é que funciona, mas a ideia é ser funcional, né? Então, tipo, todos esses negócios de não ter estado no teu código são coisas inerentes a linguagens funcionais. Então faz sentido que o React siga um approach parecido. Por isso que até o F# casa tão bem com as Reactive Extensions ali. Porque eu acho que até, se alguém quiser ver, não sei se já deu muito tempo, eu tenho um exemplo com o F# aqui usando. Até por, tu tinha perguntado antes, né, a questão de performance, até por ser uma biblioteca, assim, algo bem, de há um tempo atrás, eu acredito que esteja bem desenvolvido na parte de processamento dela ali e performance. Se a gente olhar códigos tipo mobile usando o Xamarin lá, tá todo mundo migrando os eventos para usar o React do .NET lá para os eventos, desde o clique do botão quanto tratamento de Ajax e chamada síncrona que está voltando no servidor. Isso aí popularizou bastante, né? Tipo, esse negócio do Angular usar também, fazer parte da implementação do Angular 2, já ele depender dessa biblioteca, e popularizou bastante. Inclusive tinha um plano de ter isso aí nativo nos navegadores, mas daí eu acho que não deu certo, ou saiu da especificação. Eu acho que está na especificação, é o Observable lá, né? Está na especificação ainda, mas ninguém fez. Abraçou. Eu tinha visto alguma coisa assim, que a ideia era ter isso aí implementado a nível de browser já, para melhorar mais a performance, não precisar de um JavaScript externo e tal. Isso aqui é Sharp. Só mostrar o exemplinho bem. Isso aqui é um eventinho do .NET, ó, um iEvent de não sei o que lá. Eu pego esse eventinho do .NET e já sai o botão aqui, Observable Map, Observable não sei o que. Tipo, não precisa nem converter em C# se tu quer. O pipe coisinha ali, ele serve para te dizer, tipo, isso aqui vai ser passado de parâmetro para essa função. Porque se não tivesse aquele operador lá, o que ia acontecer? Isso aqui ia ser escrito de trás para frente. Ó.
ia ter esse map não sei o que ia receber isso aqui, 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 ia ficar um troço terrível de ler. Então o pipe forward ele só pega e diz, isso aqui vai ser de parâmetro para cá, vai ser de parâmetro para cá. Passa o parâmetro antes do método, então, em vez de depois. Mas é isso aí, pessoal.